Hoje vamos tratar de mais um drama que o mundo ainda não resolveu, o desperdício de comida. Nós desperdiçamos boa parte dos alimentos que plantamos e ainda 1 milhão de pessoas passa fome no país. Como superar essa contradição? Ainda vamos ver os impactos e as políticas públicas presentes no Brasil. Então, se você estiver interessado no tema, continue com a gente! Segundo as estimativas da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 1/3 da produção de alimentos é desperdiçada no mundo, o que representa cerca de 1,3 bilhões de toneladas jogadas no lixo. Desta quantidade, 54% é perdida nos processos iniciais de colheita e armazenamento, e os outros 46% se perdem no processamento, distribuição e consumo. Como pudemos ver, o desperdício de comida que ocorre em escala mundial é exorbitante. Se colocássemos na balança o número de pessoas que se encontram em insegurança alimentar e a quantidade de alimento que é produzida no mundo, veremos que produzimos mais do que o suficiente para alimentar devidamente toda a população do planeta. O desperdício acaba desequilibrando a relação entre a produção e o consumo, que segue a lógica de quanto mais alimento é jogado no lixo, mais alimento precisa ser produzido para repor aquele que foi posto fora. Mas quais os impactos desse desperdício? Além dos impactos econômicos, quando você joga um alimento no lixo, você também está descartando todos os recursos que foram utilizados no processo de produção e distribuição do mesmo, como água, terra, adubos minerais, pesticidas, energia elétrica e combustíveis fósseis, além dos impactos ambientais que aumentam as perdas de biodiversidade pelo desmatamento, os processos erosivos no solo e a contaminação do ar e lençóis freáticos por pesticidas e adubos minerais. A produção dos alimentos desperdiçados é responsável pela emissão de 3,3 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa à atmosfera anualmente. O desperdício, portanto, apresenta relação direta com a deterioração das condições morfoclimáticas do planeta. O destino inadequado destes alimentos descartados também gera grandes problemas. Cerca de 50% do lixo é resíduo orgânico, e quando estes vão para lixões, geram contaminação do solo e da água devido ao chorume, favorecem a proliferação de vetores de doença e emitem gás metano, um dos gases responsáveis pelas mudanças climáticas. O destino correto desses resíduos seriam processos de degradação controlada, como compostagem e biodigestão, retornando este ao solo de forma segura. Porém, atualmente, menos de 1% dos resíduos recebem esse tratamento, de acordo com os dados da Embrapa. Como diminuir o desperdício? Um modo de evitar o desperdício e contribuir para a erradicação da fome no país é por meio da doação de alimentos. Sabe aquelas frutas ou legumes que estão machucadas ou com uma aparência não muito boa que ficam nas prateleiras dos supermercados e feiras livres? Então, a maior parte desses alimentos ainda se encontram apropriadas para consumo humano e podem ser encaminhados para bancos de alimentos, por onde serão distribuídos para instituições carentes. Mas existem políticas públicas que incentivam esse tipo de ação? No Brasil, ainda não tem nenhuma política nacional que regule iniciativas de combate ao desperdício de alimentos e defina o destino das sobras do processo de produção, comercialização e consumo. Mas na Câmara de Deputados, existem cerca de 30 projetos com esse intuito. A ideia é garantir segurança alimentar e garantir que os alimentos eles estejam adequados para o consumo, mas não deixar que eles sejam desperdiçados como hoje. Hoje, muita gente tem medo de fazer uma doação por correr riscos, às vezes até criminais, em fazer essa doação. Com esse projeto, a gente está estabelecendo todos os critérios. Quando e como você pode fazer uma doação de um alimento que não foi utilizado. Fazendo uma observação sobre os acontecimentos nos últimos dias, fizemos uma entrevista com uma pessoa que trabalha no SEASA sobre o que aconteceu no período de greve dos caminhoneiros e se há alguma política de não desperdício. Meu nome é Cida, eu trabalho numa distribuidora de frutas e nosso grande desafio é fazer um trabalho para que não haja esse desperdício. Nós vivemos num país de clima quente e aí o ciclo de vida das frutas e dos legumes são menores. O que acontece é que os alimentos ficam impróprios para consumo muito rápido e aí eles precisam ser descartados. Devido às regras sanitárias, não são todos os alimentos que podem ser doados. Tem vários que estão impróprios para consumo. Mesmo assim, existe banco de alimentos para que sejam feitos esse tipo de doações. O que não pode ser doado ou vira ração animal ou composto orgânico. Claro que é impossível
o aproveitamento de 100% dos produtos, mas existe uma grande tentativa para que isso ocorra. Esse último episódio que teve dessa paralisação, os caminhões ficaram vários dias na estrada e com isso é lógico que acarretou um desperdício muito grande, porque as frutas vão ser jogadas, a maioria, no lixo. Se tivéssemos uma ação conjunta com o comportamento do consumidor final, do distribuidor e do Estado, a gente acabaria com o desperdício. Ações que evitam desperdício não devem ser tomadas só por supermercados. Cada um também pode fazer a sua parte em casa. Nós podemos fazer a nossa parte comprando menos quantidade de alimentos, como por exemplo uma semana ao invés de comprar para um mês, e também usando integralmente todos os alimentos, fazendo receitas com casca de fruta ou utilizando como atalho, usando a fruta integralmente. E aí, o que você faz para evitar desperdício?